Graça e paz, queridos, um bom dia a todos, que o Senhor nesse dia te abençoe, que o Senhor neste dia derrame da graça sobre a sua vida, que você possa prosperar nesse dia, que você possa, em nome de Jesus, alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para esse dia. Hoje nós vamos continuar falando, na verdade, sobre propósito. E eu quero te perguntar, você sente que você está vivendo o seu propósito todos os dias? Muitas vezes nós podemos achar que o propósito de Deus é algo grandioso, porém distante. Mas a verdade é que Ele quer que vivamos com propósito em cada momento das nossas vidas. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre este tema. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe o seu like. Também, se você tiver alguém que precisa receber essa palavra, encontrar o seu propósito, encaminhe esse vídeo compartilhando em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, o seguinte: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Deus aqui estava dando uma palavra de encorajamento para Josué, porque ao mesmo tempo que ele estava recebendo esse encorajamento, ele também estava recebendo a comissão, o encargo de levar o povo ao cumprimento da promessa. Deus havia dado uma promessa para o seu povo de entregá-los uma terra, entregar a eles, aliás, uma terra prometida, para que eles pudessem ter uma vida abençoada, uma vida numa terra que manava leite e mel, conforme a palavra nos diz. Então, esse era o propósito de Josué. Josué tinha um propósito muito claro e Deus disse para ele o seguinte: olha, Josué, você vai ter que ser forte e corajoso para cumprir essa chamada na tua vida. Você não vai simplesmente cumpri-la achando que vai ser tudo fácil, não. Você vai ter que ter muita força interior e coragem para enfrentar, porque essa terra, ela tem gigantes, essa terra tem enfrentamentos, essa terra vão ter as suas dificuldades, porém, eu estou te dando a terra. Então, Josué, seja forte e corajoso. Então, assim que Moisés morreu, Deus falou: Josué é morto, e agora vai então, lidere o povo para conquistar essa terra. Então, Deus te deu promessas, querido, Deus te deu algo que você entendeu que era o seu propósito. Deus prometeu que ia te usar para isso, para aquilo. Deus ia fazer isso ou aquilo através da tua vida. Ok. Porém, a promessa, ela se cumpre debaixo de conquista. Então, não existe uma situação, pelo menos da minha experiência ministerial, uma situação em que, se Deus prometeu, então nós não precisamos fazer mais nada. Não, nós vamos ter que lutar pela promessa. A promessa é alcançada com esforço. Seja forte, se esforça, seja corajoso, enfrente os inimigos. Então a promessa, apesar de ter sido dada por Deus, requer um esforço da nossa parte na direção da conquista dessa promessa. Então, Josué, ele poderia ter se sentido incapaz, mas Deus disse assim: olha, eu te dou a promessa, eu dei a promessa ao povo, e agora a tua missão é conduzir o povo. Mas essa promessa vai se cumprir na tua vida e nos demais, se você for forte e corajoso para conduzir esse povo até a terra da promessa. Então, Josué não esperou o momento perfeito. Ele simplesmente confiou e seguiu na direção de Deus. Às vezes a gente pode cometer o erro de ficar esperando o momento perfeito de dar passos
em direção à promessa que Deus nos deu. Eu comparo isso àquele jogador que ajeita a bola, mas nunca cobra a falta ou nunca cobra o pênalti. Ele fica só ajeitando a bola e nunca bate, né, a cobrança de falta ou de pênalti, enfim. Né? Então tem gente que fica ajeitando a bola para sempre, mas nunca faz a cobrança, nunca faz o gol. Fazer o gol ou fazer a cobrança e tentar fazer o gol é algo que é esforço do jogador, né? Então ele pode até ter uma expectativa no coração de vencer o jogo, mas ele sabe que para vencer, mesmo que o outro time seja mais, o adversário for um pouco mais fraco, não tão técnico, não tão bom de bola, ele vai ter que fazer força, porque ninguém leva a vitória sem esforço. E a mesma coisa conosco. Deus nos deu uma promessa, nós vamos ter que confiar no Senhor e nos esforçar, avançar, seguindo a direção de Deus com força, com coragem. Então, queridos, o que podemos tirar como reflexão para os nossos dias? Deus tem um propósito para cada dia. Conquistar a promessa não pode ser algo que a gente jogue para o universo ou jogue para o futuro. Não, um dia acontecerá, um dia eu vou prosperar, um dia Deus vai me usar, um dia eu vou atender a chamada. Não, se você tem um propósito claro da parte de Deus, hoje você deve se mover na direção desse propósito. Você não pode esperar um momento perfeito, você não deve esperar um momento onde há o alinhamento dos planetas, né? Falando no ditado popular aqui, onde todas as situações estão alinhadas e perfeitas. Não, você simplesmente age porque você entende que você está caminhando para algo que Deus trouxe sobre a tua vida. Assim como Josué, muitas vezes nós podemos nos sentir incapazes, mas Deus nos fortalece para cumprir o chamado. Tem uma frase muito comum que diz assim, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, ou não escolhe os capacitados e capacita os escolhidos. Olha, eu creio que não é na nossa força mesmo, e lá em 1 Coríntios 1:26 fala que não são os poderosos, não são os de nobre nascimento, não são os sábios segundo a carne, mas são aqueles que, em humildade de coração, são aqueles que não são os chamados. E aqueles que reconhecem o que Deus está fazendo, aqueles que valorizam o chamado, também são aqueles escolhidos. Então, hoje você precisa caminhar na direção da sua promessa. Hoje você precisa caminhar na direção do seu chamado e não ficar projetando isso para um dia remoto, para um dia que um dia vai acontecer. Não, assuma a tua responsabilidade de lutar para ver aquilo que Deus te prometeu acontecendo na sua vida a partir de hoje. Então, viver com o propósito significa nós obedecermos a Deus no presente, confiando que Ele nos guiará num futuro certo. É claro que quando nós recebemos uma chamada, nós de certa forma estamos também recebendo uma visão de futuro, mas há ações que devem ser dadas no presente, confiando que Deus nos guiará no futuro. Amém, queridos? Então pense nisso. E eu te pergunto, você já se sentiu sem direção ou desmotivado? Então não se preocupe, Deus tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Eu vejo na minha vida que muitas vezes eu fiquei sem entender algumas coisas, porém eu percebi que tudo aquilo estava convergindo para o propósito de Deus na minha vida. Não espere da parte de Deus um grande chamado, algo que impressione pessoas. Tem gente que quer fazer proezas ministeriais, quer ser admirado, quer ser até quase mágico, né? Um profeta quase mágico. Gente, se Deus te usar para isso, amém. Mas não corra atrás dessas coisas. Permita que Ele faça o que Ele deseja fazer através da tua vida. Então não espere um grande chamado, não espere Deus te mandar um anjo para um dia aparecer no seu quarto, um anjo, olha, eis que te digo, meu servo, hoje eu te chamo, né? Tem gente que tem esse tipo de expectativa, não caia nessa, não espere um grande chamado,
comece a viver com propósito nas pequenas coisas. E você vai ver Deus te usando poderosamente em nome de Jesus. A obediência diária gera um futuro de propósito. Então, o propósito ele se estabelece quando todos os dias eu vou obedecendo ao Senhor nas mínimas coisas. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nos ensina a viver esse propósito. E eu quero pedir por todo aquele que está ouvindo essa palavra nessa manhã, que o Senhor esteja edificando e trazendo luz nas pequenas ações para que todos possam viver o seu propósito, que todos possam viver, Pai, na intimidade, Pai, a Tua presença sendo revelada, Pai, o propósito sendo revelado na vida de cada um. Pai, nós não estamos aqui nessa terra para viver uma sucessão infindável de dias iguais, mas nós estamos aqui para cada dia estar nos aproximando mais daquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Queremos viver esses dias com propósito, sabendo que tudo o que fazemos é para a Tua glória. Então nos ensina, Senhor, a sermos fiéis no presente, confiando nesse futuro promissor, confiando nesse futuro brilhante que o Senhor tem para nós, mas que o presente também seja promissor, também seja brilhante e a cada dia nós possamos ver o Senhor construindo essa edificação, porque somos edifícios de Deus, construindo as nossas vidas firmadas no propósito do Pai, do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar para você uma tarefa. Pense no seu propósito, medite sobre ele e pense também no dia de hoje uma pequena ação que você pode fazer para caminhar na direção do seu propósito. E depois de fazer isso, coloque isso diante de Deus, peça para o Espírito Santo testificar no teu coração o teu propósito em nome do Senhor. E se porventura você recebeu essa palavra, se ela te edificou, eu quero pedir que você deixe nos comentários, escreve aí aquilo que você tem recebido da parte de Deus através desses vídeos. Também, se você tem algum pedido de oração, pode deixar nos comentários que eu me comprometo a estar orando pela tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Shalom.